Fala, nação, mais um corte aqui pra vocês. O Corinthians acertou a contratação do atacante Biel do Sporting, já negociou o salário com ele. Falta apenas alguns detalhes pra fechar a negociação. A mídia está debatendo aqui sobre isso e você concorda com a chegada desse atacante aí no Corinthians? Você não acha que daria pro Corinthians usar os meninos da base, o Guinegão ou o Kaique? Deixa sua opinião aqui nos comentários, sem mais enrolações. Bora pras notícias. Vamos de Corinthians. Cadê os números de Biel? Nome da vez por lá. Tá aí, ó, jogando por Bahia e Sporting no futebol português neste momento. No Bahia, 99 jogos, 52 como titular, 51,8 minutos por jogo, são 17 gols, 18 assistências, 146,5 minutos para participar de um gol. No Sporting, em 7 jogos, 1 como titular, 15,9 minutos por jogo, não marcou, não deu assistência e o nome do atacante é o nome do momento no Corinthians. E a Vitória Leite vai chegar aqui com a gente para trazer mais informações também desta conversa entre Corinthians e Biel. Tudo bem, Vitória? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Fala, Glaucia, um beijo pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Tá o frio aqui nessa São Paulo, viu? Estamos aqui na região de Guarulhos, em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, onde o elenco do Corinthians treina desde a parte da manhã. Então, treino em 2 períodos nessa quarta-feira, porque tem folga nesta quinta-feira. Mas, além de treino, o Corinthians também tá trabalhando nos bastidores. A ideia é reforçar a equipe para a continuação da temporada. Isso mesmo que o torcedor corintiano tá ouvindo, porque esse ano o Corinthians não se movimentou muito nessa questão de mercado, né? Trouxe apenas o Fabrício Anguilleri no começo da temporada e agora tem a ideia de reforçar o ataque. A gente pode trazer para o Fã de Esporte que o Corinthians chegou a um acordo com o atacante Biel. Que acordo é esse? Acordo de base salarial. Biel, aquele ex-jogador do Bahia que saiu no ano passado para jogar na Europa, no Sporting de Portugal, fez boas temporadas pelo Bahia, estava chamando bastante atenção, atacante de apenas 24 anos. Ele foi para o Sporting, teve pouca oportunidade nesse ano na temporada 24-25, né? Apenas 7 jogos em campo, por isso que o Biel tem esse desejo de voltar para o Brasil, também não tem recebido tantas oportunidades no Sporting, mas o Sporting não quer abrir mão tão facilmente do atleta, até porque é um atleta jovem de 24 anos, o Corinthians até tentou ali uma situação de empréstimo, mas o Sporting quer vendê-lo. E nesse momento o clube português pede 7 milhões de euros, o equivalente a 45 milhões de reais. Por isso, os dois clubes estão em negociação neste sentido, mas pelo menos o Corinthians consegue ter aí ao seu lado a vontade do jogador e um acordo já de base salarial, caso consiga acertar a negociação com o clube português. Bom, fora de reforços, o Corinthians trabalha para recuperar jogadores dentro do elenco, né? Então a gente vem falando que o Corinthians na segunda-feira fez um treino aberto, abriu ali uma entrevista coletiva também com os preparadores físicos que falaram sobre a situação do Garro, que está aí nessa expectativa de voltar 100% fisicamente depois da pausa. Yuri Alberto, que também teve diminuição no tempo de recuperação. Yuri Alberto que sofreu uma fratura na coluna e é uma situação mais complicada, então passaria mais tempo fora de campo, mas segundo os preparadores físicos do Corinthians, diminuiu de 30% a 40% esse tempo de recuperação. Boas notícias para o torcedor corintiano nessa quarta-feira, Glaucia. A gente lembra que o Corinthians volta a atuar apenas no dia 13 de julho, diante do Bragantino, mas fica o convite para o corintiano, porque neste sábado tem jogo do Corinthians na tela da ESPN. Isso mesmo, Corinthians e Boca Juniors, um revival, a gente pode dizer assim, né? A lembrança daquele Corinthians e Boca Juniors da Libertadores de 2012. As equipes vão se enfrentar na Arena Mercado Livre Pacaembu às 3 da tarde. E a ESPN, o Disney Plus e também o YouTube aqui da casa vai transmitir esse jogaço para esquentar um pouquinho o coração do corintiano, que deve ficar nostálgico diante dessa partida, né, Glaucia? Um beijo para você. Com certeza, Vitória. Beijo pra você também. Boa sequência de trabalho. Mais do que assim, o nostálgico, com saudade, inclusive, daquele time de 2012. Muito corintiano, com certeza, vai ver, relembrar e falar: oh, meu Deus do céu, né? Porque foram bons tempos. Os de hoje estão mais difíceis. Só para complementar a informação da Vitória, eu abro o jogo a partir das 2 da tarde na tela da ESPN também, para este amistoso internacional. Fala, Calça. O time tinha um nível, assim, de maturidade, né? De caras... Assim, competitivo também, assim, alguns jogadores assim que a gente sente falta hoje, e eu vou explicar bem. Você pega o Danilo, né? O Danilo fazia o time jogar, o time jogava e assim, com uma paz de espírito para jogar em qualquer situação e
né? Emerson Sheik. O Emerson Sheik, na final, ele entrou na cabeça da defesa do Boca. Todinha, né? Ele destruiu os caras. Então, sim, é uma coisa que o Fábio Santos, que está com a gente aqui hoje, né? Então a gente tem muitos jogadores ali que o futebol sente falta, não é o Corinthians só. Porque é de maturidade. Eu não queria usar a palavra malandragem, mas não é a malandragem. No sentido bom da bola ali, no sentido, né? assim, de entender assim, os meandros daquilo que você faz e tirar o máximo, né, com o seu talento. E é um time... Bom, é interessante que era o momento do Corinthians de queda em 2007, joga a segunda divisão em 2008 e é campeão da Libertadores em 2012. Então, assim, a queda gerou uma mobilização no Corinthians que é impressionante. O título mundial, assim, o Corinthians, se olhava para o Corinthians, ele faturou mais quando caiu. Não vou te abandonar, aquelas campanhas, aquela loucura toda. Quando ganhou o Mundial, o Corinthians não soube usar aquilo. E aí você vê, o Corinthians que ainda foi campeão brasileiro e tal, mas tudo culminou no que está hoje. Isso aí veio e montanha-russa. Está lá no fundo agora. De 13 anos para cá, né? Que essa decisão aí que a gente vai reviver, muita coisa, sem dúvida, mudou. Corinthians indo ao mercado. Tem muito corintiano que está aqui na TV, Marra, ouvia aquela história, se voltasse só ano que vem, estava fechado, né? Porque... Onde assina. Onde assina. Mas o Corinthians aí no mercado tentando seguir se reforçando, alguns saíram mais de olho nesse Biel. A gente até discutia aqui quando a Vitória trazia as informações, né? Ele chega a um esporte muito encaixado, né? Difícil jogar. Campeão português mais uma vez, que vem de temporadas e temporadas de um trabalho muito bem feito. O torcedor pode até olhar, poxa, mas não desempenhou no futebol português, não desempenhou no esporte. 131 minutos a temporada. Porque ele encontrou esse esporte difícil de jogar, né? E chega em uma temporada que foi mais competitiva, porque dividiu com o Benfica por mais tempo, mas ele não chegou e brilhou. Ok, é normal também, né? Tem uma fila e quem estava jogando não deu brecha, não deu espaço. E o time foi campeão. Então, assim, ele não chegou brilhante. Não teve oportunidade, né? Mas a imagem, se você volta aqui, busca aqui e tal, a imagem é uma imagem positiva. Jogando pelo Bahia, com velocidade, facilidade no drible, facilidade de chegar à área. Eu acho que é um nome que o mercado tem falado. Eu li o nome dele em outros clubes também. 24 anos. 24 anos. É um nome interessante. O Sporting está se desfazendo dele muito rápido e tal. Sim, eu não estou dentro do Sporting. Não sei o que está acontecendo lá dentro. Mas se ele fez o movimento, eu esperava que ele fosse dar um pouco mais de oportunidade. E tem também a questão do Biel. Eu não quero ficar aqui perdendo meu tempo. Eu quero continuar jogando. Então eu acho que é um movimento interessante. Agora, daí para chegar e jogar também, espera, né? Porque lá ele não conseguiu. Aqui também ele vai ter que esperar um pouquinho. Novidades do Corinthians em nome de Novibet. Tem novidade, abriu 2 gols, pagamento antecipado garantido. Vamos lá, o Corinthians negocia empréstimo aí de lateral, o Diego Palacios, né? Ao time dos Estados Unidos, o Austin FC, né? Liberação sem custos, no qual o time americano vai assumir os salários dele, né? Mas o Corinthians continuaria pagando os direitos de imagem dele, né? E as luvas acordadas com o atleta. Então tá em negociação aí. Ele que já jogou lá, né? Então pode estar voltando pra lá. Faz falta? Não tem nem como saber se faz falta. O cara nem jogou, né? Então, 3 assim, jogos, não foi? 3? E acho que foi isso aí, 3 ou 4. É porque depois que ele teria se recuperado ali e tal, né? Ele voltou a fazer um jogo, depois sumiu de novo, né? Ele veio, o Antônio foi produzido, nasceu, tá aí, já tomou as vacinas e o Palácio não jogou. Tava no departamento médico, é isso. Mas, ele vai fazer falta, cara. Porque, por exemplo, ele conviveu aí durante praticamente 2 anos com o pessoal que habitava o DM. A tiazinha que faz o gelo, Cala a boca. o cara que põe compressa. Vai sentir falta, mano? Que tá lá todo dia. Então, Motinha, é você conviver com uma pessoa diariamente durante 2 anos e do nada essa pessoa não tá mais lá no dia seguinte. Você vai falar que você não sente? Porque não é só o tratamento. Você vai conversar a respeito da vida, sabe? Você vai falar suas frustrações. Ele já faz parte do ambiente, né? É uma grande perda pro fisioterapeuta do Corinthians, é isso. Mas assim, Motinha, a questão é, né? Aí, vai por empréstimo pra esse time que ele já jogou na MLS, lá nos Estados Unidos, enfim.
Aí o povo vai, mas e aí? Vai por empréstimo, mas vai pagar e não sei o quê. Nessa situação, gente, a gente vai ter que entender que vai ser muito difícil a gente conseguir se livrar do Diego Palacios e ainda conseguir um bom dinheiro por ele, um bom negócio. Porque o cara não jogou aqui. E ele teve um problema, né, de lesão e tal. Então, que time que vai chegar e vai querer contratar ele agora, tirar ele daqui, pagar um valor pro Corinthians? Não vai. Até porque ninguém sabe se ele realmente tá apto, né, a voltar bem ali para jogar o futebol. Então, é uma alternativa, né? Você tem um time que já contou com ele, que já sabe o que ele pode render. E se o time tem um interesse que ele tente se reabilitar lá, ótimo, né? E é aquela história, a gente tá sabendo, né, que o Corinthians tá querendo se livrar de alguns jogadores para abrir a folha de pagamento aí para sobrar um dinheiro para poder contratar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Corinthians está renovando com outros jogadores. Por exemplo, agora o Corinthians abriu negociação para renovar com o Tchoca, né? O João Pedro Tchoca, que houve sondagens do exterior por ele. Mas parece que o Dinamo de Kiev tem interesse nele. Então. Já tinha feito uma proposta, parece, no início do ano, Motinha, e o Corinthians recusou por achar abaixo, né, do que queria. Mas parece que agora eles vieram entrando em contato de novo. Então, a questão é o seguinte, o executivo de futebol do Corinthians, né, o Fabinho Soldado, chamou ele para fazer uma renovação, porque o contrato dele vai até dezembro de 2026. E aí chamou ele para fazer uma renovação até 2029. Né? Por quê? Por causa desse assédio do exterior, para ganhar um dinheiro a mais até, né? Essa renovação pode já estar atrelada ao interesse do Dinamo de Kiev, né? Que aí o Corinthians ganha financeiramente. Ganha mais um dinheiro, né? Então, e outra coisa aqui, mano, diz que o Corinthians já acertou tudo com o Biel. O problema tá sendo o acordo com o Sporting. Né? Que o Sporting não quer se livrar. Tudo. Acertou com a mulher, só falta falar pro pai dela. Exatamente. Acertou de ir pro motel, de passar o final de semana com a prenda. Aí do nada, mas precisa conversar com meu pai. Vai dar um rolê, irmão. Então, mas no caso, não acertou nada. Eu acho que é diferente, né? O mais difícil é se acertar com a mulher, não é com o pai. Né? Depende. E quem tem que querer é a mulher, não é o pai, né? Mas a mulher tá firme, irmão. A mulher já falou que tá doida pra voltar. Ela falou, te quero. Ela falou, só que você tem que conversar com meu pai. Você precisa convencer ele. O Biel, Sombra, pra quem não sabe, ele fez aí acho que 10 partidas lá pelo Sporting e jogou uma como titular. Uma como titular. Ele chegou no começo do ano lá, Sombra, custando 7 milhões de euros. E o Sporting falou que quer recuperar o valor que ele investiu. Tá na cara que o cara tá insatisfeito lá. O cara, ele tá praticamente há 6 meses num lugar, só jogou aí uma partida como titular, entrou em outras, não sei se foram 10 partidas ou 7 partidas, mas também não cheira nem fede. Não deu certo. E eu vou te falar, Lelê, eu não lembro do futebol desse cara. Era ele do passou Fluminense? pelo Grêmio, passou pelo Fluminense. Bahia. Ele mas quase no Fluminense. Ele jogou mais no Bahia, né? Bahia. Ele foi da base. Ele começou no Fluminense, aí ele foi pro Grêmio e depois acho que pro Bahia, não é? O Grêmio na Série B. No Bahia, no Fluminense eu não lembro, não. No Fluminense e no Grêmio ele também não teve muitas oportunidades, não. Sempre foi mais banco e tal. Ele despontou, mas não... No Bahia ele jogou mais, só que também foi banco ali, boa parte do tempo. Mas vocês lembram dele? Eu não lembro. Eu lembro dele jogando pela esquerda no Bahia. Era ele e o Everaldo, né? Se eu não me engano, no Bahia. Eu lembro no ano que o Bahia ganhou do Corinthians e Itaquera e ficou na primeira divisão e caiu o Santos. Esse ano aí eu lembro dele. Tinha uma expectativa desse Biel no Fluminense, se falava muito, mas não mas realmente... Mas expectativa, RG, tinha no Lulinha também. Então, mas... na prática. E assim, eu não sei o que... Tipo, né? Provavelmente, talvez até tenha sido, né, uma jogada do empresário de tentar negociar com vários clubes, porque vários clubes apareceram com o interesse do Biel agora, né? Até o próprio São Paulo o Grêmio queria um empréstimo. Só que aí, o que eu sei é que o São Paulo desistiu do negócio porque eles queriam por empréstimo e o Sporting não quer emprestar, quer vender, quer recuperar o dinheiro. 7 milhões de euros. Aí tanto que o Corinthians também fez esse primeiro contato pensando no empréstimo. Aí recusaram, aí agora o Corinthians parece que tenta se mexer pra ver se consegue. Um jogador nessa condição, você pagar por ele, que seja 7 milhões de euros, um jogador que, em tese, só deu certo e talvez tenha dado certo, talvez, no Bahia, tendo passado por Fluminense, por Grêmio, não é uma jogada de alto risco? Claro que é. Eu acho que assim, né? Né? Toda contratação tem o seu risco, de uma certa forma, né? De chegar e não dar certo, exatamente. Agora, ele não é um jogador que vai brilhar o olho de nenhum torcedor, né? Nossa, tá chegando o Biel e tal.
É claro que o Corinthians tem um plantel curto, precisa realmente de atacantes. O Dorival é um cara que gosta de jogar com um atacante de velocidade por ali, né? Também utilizando o corredor. Então eu acho que é um pedido do Dorival. E quando o Dorival aceitou vir pro Corinthians, dizem que o Fabinho foi até... Cuidado, viu? O Dorival indicou o Eric, que era do Ceará. Meu Deus. Tem o Igor Vinícius, parece que ele queria também, que acabou indo pro Santos. Mas o Dorival, ele gastou tudo que ele tinha de qualidade quando o São Paulo ganhou, no Flamengo. Acho que acabou agora, hein? Mas assim, aliás, se vier, né, mano, é pra ficar no... pra reforçar, inclusive, o elenco. E eu acho que é um banco. Não é aquele jogador que seja pra ser titular. Não dá pra você pagar 7 conto num cara que vem pra reforçar banco. Essa é a questão. Eu não vejo, assim, ele chegando pra ser titular, por exemplo. Eu fico imaginando agora o Santos louco pra assinar um cheque e trazer o Biel. Como ele trouxe o Tassiano. Esquece. Não, isso é o tipo... O Tassiano também foi do Bahia e também... Pessoal, não tem muito o que dizer, cara. Se for 7 milhões de euros, o que tá todo mundo falando aí, acredito que fica uma operação muito inviável, tá? É que a mídia infla e fica enchendo muito, né? Esse assunto, mas o Corinthians está tentando uma reduzida. 7 milhões de euros foi o valor que o Sporting pagou por ele, já que ele está 6 meses sem produzir nada, 6 meses com apenas um jogo de titular. Eles vão querer vender o jogador pelos mesmos 7 milhões? Não, né? Eles não estão em que mundo que eles vivem, então com certeza vai ser um valor menor. Acredito que vai ficar entre 4 e 5 milhões, pode ser que fique entre 6 um pouquinho se ele bater algumas metas, né? Que eu acredito que vai ser assim, ele vai vir como empréstimo, se ele atingir algumas metas, o Corinthians paga de repente até os 7, mas tem que ver como é que vai ser estipulada essas metas, como é que vai ficar essas metas. O que me tranquiliza, o Fábio, o que me tranquiliza é que o Luiz Fabiani, o setorista que cobre o Corinthians todos os dias, teve acesso a uma das pessoas que está com a negociação e falou que o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura nessa janela de transferência, então vai ser mais oportunidades de mercado. O Santos estava na briga, o São Paulo também estava na briga pela contratação desse jogador, porém ele preferiu jogar no Corinthians, então por isso que o Corinthians já acertou aí as condições salariais com ele, com o Biel, e agora parte para essa parte burocrática de contrato lá com o Sport. Então, cara, praticamente 99% de chance que ele vai jogar no Corinthians, sim, né? Ele deve estar muito insatisfeito lá, forçando a saída dele, por isso que o Corinthians já teve o aval para negociar diretamente com o jogador, né? Geralmente acontece antes, né? Você vai, negocia com o clube e aí começa a negociar com o jogador para ver se vai chegar numa negociação ali que vai ficar boa pro jogador, acertando, aí sim, né, a transferência se conclui, mas o que aconteceu foi a ordem inversa dos fatores, simplesmente porque o jogador já deu o aval que não fica no Sport. Então, ele vai sim, cara, a dúvida que fica é o Kaique, o Gui Negão, será que esses caras não vão jogar? Será que esse Gui aí, ele joga melhor, né, que o Gui Negão, que o Kaique, o Dieguinho, jogadores da base? Essa é a dúvida que fica. Eu gostaria de saber a sua opinião, o que você acha disso tudo. Usa o espaço aqui embaixo para comentar, deixa seu like, se inscreva no canal. Logo a gente volta com mais notícias do Timão. Valeu!